Bora lá, galera, sejam todas e todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui em formato de live. E hoje a gente vai conversar com os homens, o que os homens precisam para zerar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os homens, mas essa live não é só para homem, tá bom? Essa live é para as mulheres também, porque se você aplicar o que eu vou explicar aqui hoje, sendo mulher, vai ser mais fácil ainda você zerar a sua abertura, tá bom? Bora lá. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta, especialista em flexibilidade, em alongamento, e eu ajudo as pessoas comuns, a chegar na abertura zerada com 5 minutos de alongamento por dia. Sim? Eu sou travada, será que tem jeito? Giovanni, você não é, você está travado. Sim, você está travado, a gente vai mudar isso, tá? Então agora você é da galera #bora zerar. Sim? Se eu falo que eu sou travado, eu vou continuar travado. Mas se eu for da galera bora zerar, eu vou fazer o que precisa ser feito para zerar a abertura, tá? E eu ajudo as pessoas a chegarem na abertura zerada com 5 minutos de alongamento por dia. E quando eu falo abertura zerada, nada mais é do que a gente conseguir abrir as pernas na lateral do nosso tronco, ou abrir a perna uma para frente, uma para trás, sim, lado direito ou do lado esquerdo, ou as 3 aberturas. E aí a gente vai conseguindo ganhar isso, tá? E isso é possível você conseguir ganhar fazendo 5 minutos de alongamento por dia, desde que esse alongamento seja dentro de um protocolo de treino pensado e baseado em pesquisa para que você tenha o melhor resultado. Não adianta nada eu fazer 5 minutos de qualquer alongamento, não. São alongamentos otimizados e com um treino pensado para isso. Dito tudo isso, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os homens. O que os homens precisam para zerar a abertura, ok? Vamos lá. Quando a gente fala em homem, primeira coisa, acho que... Falem para mim, meninos. Meninos, vocês acham que entre nós, mulheres, e vocês, quem tem mais dificuldade para zerar a abertura? Os homens ou as mulheres? Coloca aí para mim. Homens ou mulheres que têm mais dificuldade para zerar a abertura? Meninos, responda essa aí para mim. Homens ou mulher? O que acontece, né? A grande verdade é que sim, os homens costumam ter mais dificuldade. É claro que toda regra tem a sua exceção, tá? Tem homens que têm... isso aí. Tem homens que têm um pouco mais de facilidade por questão de herança genética, frouxidão ligamentar, e aí acaba tendo um pouco mais facilidade, tá? Mas é muito raro. Sei lá, em cada 10 mulheres que tentam zerar a abertura, cada 10 mulheres que tentam zerar a abertura, vai, 6 ali tem facilidade para isso. Em cada 10 homens que tentam zerar a abertura, 2 têm facilidade. E isso não é científico, tá? Isso é baseado no que eu vejo aqui dos meus alunos, ok? Então, de fato, os homens têm mais dificuldade. Perfeito, Tia Ju, muito obrigada, viu? E aí, o que é que acontece? Por que existe essa dificuldade? Vamos entender. O nosso músculo, ele não é um tecido rígido, que ele não estica. Ele é um tecido flexível, que ele estica e volta. Ele tem uma capacidade na fibra muscular que se chama capacidade viscoelástica. Quem tem acompanhado minhas aulas já ouviu falar sobre isso. Então, o nosso músculo ele tem uma capacidade viscoelástica ali. As mulheres, por natureza, o nosso corpo, ele tem mais capacidade viscoelástica. O nosso músculo, ele é mais flexível do que o músculo do homem. O músculo do homem também tem essa capacidade, mas menor, menos do que as mulheres, ok? Por outro lado, os homens têm uma capacidade muito maior para ganhar massa muscular, para desenvolver força, fazer os músculos crescerem no sentido de ficar forte, do que as mulheres. A gente quase morre na musculação e o negocinho fica lá e nem sobe. Sim? Então, existe sim essa diferença no nosso tipo de músculo. O músculo é igual, mas existem algumas características dentro dele que é diferente entre homem e mulher. Então, a primeira coisa é entender isso. Você não está travado e encurtado hoje, sim, só porque você não faz alongamento. Isso ajuda, ou só porque você faz alongamento errado. Isso ajuda você a ficar travado e encurtado. Mas as suas fibras musculares precisam de coisas um pouquinho diferentes.
um pouquinho diferentes do que quando um treinamento é feito pela mulher, ok? A mulher ela vai desenvolver mais rápido, com mais facilidade, você com mais dificuldade. Então, você precisa de um outro tipo de apoio, ok? Beleza. Outra coisa, a articulação da mulher, ela costuma ser mais móvel do que o homem quando a gente está falando de articulação de quadril. Por quê? E isso é cultural. Olha só. A gente, quando, né, na adolescência lá, eu tenho com 42 anos, na minha fase adolescente, era o que mais bombava era El Chan. Vocês conhecem, né? Vocês são velho que nem eu, né? El Chan. El Chan bombava. Como é que se dançava El Chan? Rebolando. Desce na boquinha da garrafa, não era isso? E nós, mulheres, a gente dançava isso, né? A maior parte de nós, mulheres, dançava isso. Então, a gente tinha uma cultura de, na nossa dança, e a gente tem outras danças ainda hoje também, de movimentar o quadril, na garrafa, né? E aí a gente tem essa cultura de movimentar, de rebolar. A gente não tem problema a mulher rebolar, né? Para dançar, para... Enfim, não tem problema nenhum. Só que há tempos atrás, e isso está mudando, graças a Deus, mas ainda existe. Se um homem rebola, ele não é tão bem visto. Pensa isso quando você tinha 10 anos de idade. O que acontecia se você rebolasse quando você tinha 10 anos de idade? Levava um topete na cabeça do pai. Homem não rebola, moleque. Não era assim? E a gente cresceu com vocês, né? Com a pressão de que o nosso quadril, o quadril do homem, não move. Vou ficar empinando a bunda para trás. Não vou ficar rebolando. Não vou usar esses movimentos, sim? O músculo do homem, ele já tem características que deixam o músculo mais rígido e ele tem um quadril que é mais chumbado, que não é tão móvel quanto o quadril da mulher. Para fazer uma abertura, eu preciso que esse quadril permita esse movimento. Faz sentido? E aí, qual é o ponto disso? Por que esse quadril ficou chumbado? Porque culturalmente, o homem não rebola. E para o meu quadril não ficar chumbado, eu preciso mover esse quadril. Como é que eu movo o meu quadril, gente? Não tem como mover o quadril se não for movimento para trás, para frente, sim. Posso mexer para lá, para cá e posso rebolar. Isso move o quadril. Só que nenhum desses movimentos costuma ser um movimento bem visto para os homens, né? Infelizmente. E aí, meus amores, o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês foram prejudicados sim, e a gente vai ter que mudar isso. Primeira coisa que você tem que ter consciência, o seu quadril precisa ficar mais solto. Existem várias maneiras para a gente soltar esse quadril e eu vou abordar isso com vocês aqui hoje, tá? Mas uma coisa já tenha clareza. Tu vai ter que rebolar. E é sério. Tu vai ter que rebolar, tá? Dentro do meu treinamento de 8S, por exemplo, tem um protocolo lá de mobilidade. Tem um protocolo que são 6 exercícios chaves de mobilidade que a gente faz, que eu ensino meus alunos a fazerem para soltar o quadril. E depois tem mais 2 aulas extras ali de sei lá quanto tempo, com vários exercícios de automobilidade. E aí, lá tem vários exercícios que é de rebolar. Ensinei vocês numa live aqui, que eu colocava a bolinha embaixo da região sacral e a gente rebolava deitado. É isso, tá? Então, cara, vai lá, coloca sua bolinha em casa, faz o exercício de mobilidade que eu já ensinei para vocês aqui. No banho, não tem ninguém olhando, articula o seu quadril para trás, para frente, articula para um lado, articula para o outro, rebolando mesmo, tá? Isso aumenta a mobilidade do seu quadril, ok? A gente precisa correr agora atrás desse tempo que você ficou sem mexer esse quadril. Mas beleza, continuando aqui. Partindo desse princípio que o homem tem a musculatura mais rígida e ainda tem um quadril chumbado, será que é possível um homem zerar a abertura? Será que é possível ele ganhar tanta flexibilidade, tanta amplitude de movimento nesse quadril, ao ponto de conseguir zerar a abertura? E aí eu trouxe algumas imagens para mostrar aqui para vocês entenderem sobre isso. Vamos lá. Tudo resolvido agora. Esse aqui, ó, é o Cadu.
sim? E o Cadu chegou para mim no meu treinamento a essa altura do chão, ó. Musculatura rígida, quadril chumbado, se você observar, o quadril dele é bem rodadão, ok? E aí, depois de 8 semanas, lá tá o quadril já mais alinhado. Ó, olha pro, ó, eu sei que vocês gostam de olhar o quanto a pessoa desceu, né? Então tá, olha o quanto a pessoa desceu. Desceu, né? Beleza, mas isso não é o mais importante para mim, o mais importante é isso aqui, ó. Olha a direção do quadril dele. Ele tá, na verdade, de frente para mim e torceu as costas para o outro lado, certo? Porque a crista ilíaca dele tá aqui, ó. Agora, depois que ele trabalhou o que ele tinha que trabalhar, mobilidade, flexibilidade, ó, a crista ilíaca dele já girando, ó. Já não tá mais com o quadril totalmente virado para mim e já até alinhou as costas, sim? E ele conseguiu fazer isso em 8 semanas. 5 minutos de alongamento por dia, sim? Aqui, ó, o Wellington, abertura lateral. 36 anos, o Wellington, ó, e ele tinha histórico de lesão, tava nessa altura. Ele veio para mim só querendo ganhar mais flexibilidade, nem queria zerar a abertura. E olha lá, ó, no chão. Aqui, ó, é o Eric, já mostrei o Eric para vocês uma vez também. O Eric, ó, tá lá em cima, musculatura super forte, faz musculação, e aí, ó, chegou lá no chão. Então, por mais que o homem tenha essas características, é possível ganhar. Esse aqui é o Jonas, ele é bailarino. E ele veio para mim para zerar a abertura dele, se eu não me engano, de segunda, acho que era, não tenho certeza. E aí ele fez o treinamento, 5 minutos por dia, ó, ele negativou. Então, homem até negativa a abertura. As fibras musculares dele é do mesmo jeito que a sua. Sim, mobilidade do quadril, a abertura de segunda, também negativou, ok? Aqui, o Davi, lá no chão também, e ó, negativou. Então, homem, além de zerar, é possível negativar. Que o Davi, ó, negativou frente e trás. Não aconselho fazer isso em casa, hein, galera? Frente e trás. Homem, musculatura rígida, ó, forte. Aqui, quando ele negativou atrás. Aqui é o Clebson. E ó, também estava lá longe do chão, chegou no chão. Todos eles foram em 8 semanas, ok? Mas todo mundo é em 8 semanas? Não. Olha só, esse aqui é o Fábio. A altura que o Fábio estava, totalmente rotacionada a perna dele. E aqui, ó, foi descendo. Ó, a altura que ele estava, que ele chegou. Sim? Então, assim, é possível um homem zerar a abertura? É possível até negativar a abertura. Só que a gente tem algumas coisas importantes para trabalhar. Porque senão vai ficar muito difícil, ok? E aí, onde que os homens costumam errar? Primeiro, vocês pensam só em alongamento. Não é só alongamento para zerar uma abertura. Porque se fosse só alongamento, vocês já estavam zerados, vocês não fazem alongamento? Eu não faço alongamento, né? Se eu quero zerar, eu começo fazendo alongamento. E aí, não zera, não zera, não zera. Rotacionar é um problema? Sim, rotacionar é o problema. E aí, a gente tem que abrir a cabeça. Não é só alongamento que você precisa. Além disso, faça o alongamento, mas não faz um alongamento de forma otimizada que vai te trazer mais resultado. Como que eu faço um exercício simples? Ter 3 vezes mais resultado. Aí quando o homem pensa, não, preciso ganhar mais flexibilidade, vai lá e força. Fala, não, eu aguento dor, eu sou forte. Quando eu forço, eu mando uma informação para o meu músculo de que ele tem que ficar rígido para aguentar o tranco. No meu mundo paralelo, Mari Flexibilidade, T8S, a gente não trabalha com dor. Ninguém aqui vai fazer alongamento sentindo dor, porque a dor faz o seu músculo ficar rígido. E não sou eu que estou falando, são as pesquisas. O músculo, ele entra em sofrimento muscular e ele aumenta a rigidez da fibra. Agora, se eu alongo no desconforto, ó, não é dor, é um desconforto. Eu vou ensinar vocês a sentirem esse desconforto para saber diagnosticar onde vocês têm que trabalhar.
Aí eu percebo desconforto. É nesse desconforto que eu trabalho, não na dor. Então, cuidado. A gente precisa fazer um exercício de alongamento que traga muito resultado para vocês. Só que eu não posso forçar. Então, eu tenho que fazer um exercício otimizado, que é onde eu faço o exercício ter mais efeito. Já vou explicar melhor isso para vocês. Então, o que basicamente os homens precisam para zerar? Primeiro ponto, não é só alongamento. Fechamos? Todo mundo de acordo que não é só alongamento? Eu preciso rebolar. O que significa rebolar? Significa que eu preciso de mobilidade articular. Existem dois tipos de mobilidade articular, a ativa e a passiva. Por exemplo, mobilidade articular ativa é quando, por exemplo, eu faço um exercício assim, posicionei lá minha perna, 1, volto, 2, volto, 3, volto. Aqui, além de ser um alongamento dinâmico para posterior, ele acaba sendo uma mobilidade para o meu quadril, sim? Só que ativa, eu faço força para me empurrar e eu faço força para voltar. E onde eu estou fazendo essa força? Nos músculos que estão em torno do meu quadril. Toda essa musculatura aqui é que faz força para empurrar e faz força para puxar. Esse é o problema da mobilidade ativa, que você faz a força. Por quê? A própria articulação que você está querendo fazer com que ela deslize, está tendo músculos puxando ela para lá e para cá. Então, ela acaba ficando bloqueada durante o movimento. Essa não é a melhor mobilidade. É melhor que nada? Sim, show, melhor que nada. Ok? Mas existe uma outra mobilidade que é a perfeita, que é a mobilidade passiva. Eu vou lá, dou uma de Neymar, sabe Neymar? Isso, dou uma de Neymar, deito lá, sim, pago uma pessoa, um terapeuta, tal, que vai pegar a minha perna e vai mexer na minha perna. Já viram lá o Neymar? O massagista lá, o terapeuta, pegar a perna do jogador, faz para frente, aí faz bolinha, aí puxa para cá, puxa para lá, aí torce. Já viram isso? O que ele está fazendo ali? Não é uma massagem. Ele está fazendo mobilidade passiva. O Neymar deixa a perna dele lá soltinha, solta, sem ativar musculatura nenhuma, e uma segunda pessoa faz esse movimento para que o osso fique deslizando enquanto a pessoa está fazendo o movimento. Quando eu faço esse movimento dentro da minha articulação do quadril, eu faço aumentar o líquido sinovial, que é um líquido que fica lá dentro do nosso quadril, que ajuda a deslizar essa articulação. E aí fica mais livre o movimento, ok? Esse aumento de líquido sinovial, ele é pequeno, tá? Mas o suficiente, é como se fosse um óleo, lubrificando a articulação. É o suficiente para lubrificar e deixar a sua articulação mais livre, ok? Agora eu pergunto, vocês têm dinheiro para pagar um terapeuta que vai fazer a sessão de mobilidade articular diariamente para vocês? Porque eu não tenho. Meus alunos também não. Aí eu falei, gente, mas eu não vou dar mobilidade ativa para meus alunos, não vai funcionar esse negócio direito. Não, vou ter que criar alguma coisa. Então, ó, só existem duas mobilidades, a ativa ou a passiva. Ativa eu faço usando meu músculo, passiva um terapeuta faz. Aí a tia Mari doida foi lá e falou assim, não, nós vamos criar a autopassiva. É verdade isso, tá? E aí eu criei um protocolo de mobilidade autopassivo, que é o quê? Eu uso faixa elástica, bolinha, eu uso algumas coisas, almofada, para que o próprio peso do corpo do meu aluno ou os braços dele faça movimentos com a perna para que a perna fique solta. Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, um exercício de mobilidade até que eu já passei aqui, né? Meu aluno tá lá, ó, ele passa a faixa lá no pé dele, segurou lá, deixa a perna solta e ele, com a perna solta, ele com a mão faz a bolinha, faz lá, pode fazer a rotação, voltar. Tem vários movimentos que ele consegue fazer aqui com a faixa e a perna tá solta. Se soltar a faixa, a perna
desaba, sim? Então, eu ensino isso para os meus alunos lá dentro, para quê? Para que eles associem isso ao treinamento de flexibilidade deles. Então, vocês, meninos, vocês precisam colocar mobilidade, de preferência desse jeito que eu ensino para os meus alunos. Coloca ali antes do seu treino. Você pode fazer em qualquer momento. Posso fazer antes do meu treino de alongamento, que é o que eu indico para os meus alunos. Eu posso fazer depois do meu treino. Eu posso fazer em qualquer horário aleatório. Eu posso fazer antes da minha aula, da minha prática, da minha artes marciais, da minha aula de dança, seja lá o que eu for fazer. Posso fazer depois. Não tem contraindicação. Ok? Mari, quero saber mais sobre mobilidade articular. Vai lá para o meu canal Mari Flexibilidade, coloca lá no YouTube. Mari Flexibilidade e Mobilidade. Vai achar vários vídeos lá. Show? Segundo ponto que homens precisam para conseguir zerar a abertura. Alongamento otimizado. O que eu quero dizer com alongamento otimizado? A gente pensa que fazer alongamento é só a gente chegar lá e se posicionar numa posição e puxar o músculo. Sim, esticar lá o músculo, né? Mas o nosso músculo, ele não é assim, ó, retinho, bonitinho. Ele tem fibras e cada uma numa direção, assim. É assim o nosso músculo. Sim? Dependendo da maneira como eu me posiciono, eu posso tracionar mais uma fibra e outra ficar mais bamba. Tá vendo a de baixo bamba, ó? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando a flexibilidade das fibras aqui de cima, um pouquinho da do meio e quase nada da de baixo. Isso não é um alongamento otimizado. Então, você precisa focar em alongamento que seja otimizado, para que você tenha o alinhamento correto para alongar todas as fibras da mesma maneira. Outra coisa que o alongamento otimizado faz, eu posso puxar o meu músculo, ó, nesse sentido aqui. Sim? Ó, minha mão que tá aqui no meu peito tá parada e a outra traciona o músculo, certo? O que seria isso, basicamente, a grosso modo? Se eu tô aqui e eu inclino para frente. Sim? Quando eu inclino para frente, eu traciono o músculo em um sentido. Mas eu posso puxar o meu músculo em dois sentidos, para cá e para cá. Aí eu tenho 3 vezes mais resultado quando eu faço isso. Uma das maneiras nesse exercício de fazer isso é o quê? Empinar o bumbum. E aí eu traciono meu músculo para cá e inclino e traciono ele para lá também. Então eu traciono ele nos dois sentidos. O meu alongamento passa a ter mais resultado. Sim? Além disso, durante o alongamento, nosso corpo vai criar compensações, que são maneiras de tentar sair do alongamento. É natural isso acontecer, tá? O nosso cérebro ele é feito para nos proteger, e quando ele percebe que eu estou tracionando demais uma musculatura, ele primeiro faz ela brigar comigo, que é quando entra o reflexo de contração, e segundo, ele faz a gente criar desvios no nosso corpo que alivia o alongamento. Você já reparou que você começa a fazer um alongamento, se coloca lá na posição e depois de uns 10, 20 segundos que você tá lá, alivia? Melhora? Parece que diminuiu a dor do alongamento? Você acha que você ganhou flexibilidade em 10, 20 segundos? Não ganhou. O seu corpo está tentando roubar de você. Quando eu faço um alongamento, por mais simples que ele seja, tracionando as fibras na direção certa, tracionando nos dois sentidos, não deixando o meu corpo sair dessa posição, o meu alongamento passa a ter mais resultado. Ok? Então, meninos, vocês não é perda de tempo vocês ficarem fazendo alongamento por alongamento. Foca, vocês estão aqui comigo, vocês são galera, bora zerar. Todos os alongamentos que vocês forem fazer na vida de vocês vão aplicar os fundamentos que eu vou estar ensinando lá. Porque aí todos, um exercício de alongamento de braço, de tríceps aqui, eu posso fazer ele de forma otimizada se você aplicar o que eu vou te ensinar lá. É aplicável em qualquer alongamento. Ah, quero alongar a coluna lombar, você pode aplicar aquilo lá na sua coluna lombar. Ok? Beleza. E terceiro e último ponto. Então, ó, a gente falou, homens precisam mobilizar a articulação, então fazer mobilidade articular. Homens precisam de alongamento otimizado. E homens precisam, por favor, ajuda seu musculozinho. Cara, tu vai... Oh,
Meninos lindos do meu coração, vocês vão lá tracionar. Terminou o alongamento, levanta, vai embora, segue a vida. E seu músculozinho o quê? Se vira para se reparar sozinho. Cara, quando a gente faz alongamento, a gente faz microlesões no músculo. É fisiológico, isso é normal, é assim que o músculo cresce e vai desenvolver flexibilidade. Perfeito. Só que, o que faz o meu músculo se recuperar disso? Descanso. Descanso é treino. Sim? Se eu estou fazendo um alongamento estático, segundo as pesquisas, o seu músculo precisa de pelo menos 12 horas de descanso para que as fibras musculares estejam reparadas, para que você volte a aplicar um alongamento em cima delas de novo. Mari, isso significa que se eu fizer um treino de abertura de manhã, então à noite eu não posso fazer o alongamento que meu professor dá na aula? Nada disso. Eu estou falando aqui de treino para zerar a abertura, que a gente vai trabalhar em alta intensidade. É um treino de alta performance. É alta intensidade. Não tem nada a ver com o alongamento que a gente faz pré-aula. Aquilo lá é cosquinha perto do que a gente vai fazer aqui. Ok? Beleza. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vou aplicar um treino de alongamento com exercício estático, eu vou ter que esperar 12 horas para aplicar de novo. Dentro do meu treinamento, o T8S básico, que é o 3.0, a gente trabalha as 7 semanas, ele tem um ciclo de 8 semanas. 7 semanas eu trabalho com alongamento estático. Só que eu falo para os meus alunos que eles precisam de esperar 24 horas, no mínimo 12, mas espera 24 horas. Se eu fiz às 7 da manhã, eu vou fazer às 7 da manhã do outro dia. Para quê? Para ajudar essa reparação. Na 8ª semana, a gente aplica um outro tipo de alongamento, que é FNP, é uma outra pegada. Depois disso, meu aluno pode repetir o ciclo, trocando os exercícios e continuar nesse estilo de exercício estático FNP, ou ele pode, depois que ele fez um ciclo inteiro, entendeu o corpo dele, aprendeu o que é desconforto, aprendeu alinhamento, enfim, ele aprendeu tudo de como alongar, tá PhD em alongamento estático, aí ele pode fazer um upgrade para o T8S avançado. No T8S avançado, a gente trabalha com alongamento balístico. E balístico é aquele que você faz assim, ó, por exemplo. Ele tem todo um protocolo, tá? Mas eu faço um tempo de estático, depois eu entro em movimentos curtos, depois eu entro em movimentos longos, depois eu entro em movimentos curtos, e aí eu desfaço o exercício. Então, ele tem uma sequência diferente, é um protocolo diferente, que inclusive, galera do Karatê, esse balístico, eles fizeram uma pesquisa com a galera do Karatê, e a galera do Karatê respondeu muito melhor ao treinamento balístico. Então, os meus alunos que são das artes marciais, eles fazem o básico, depois eles fazem o upgrade para o avançado, para fazer o balístico, e depois eles ficam oscilando entre esses tipos de alongamento. Entende? Então, quando a gente vê que nem o Fábio, que eu mostrei a última foto para vocês, o Fábio fez tudo isso e continua fazendo, tá lá, faz e faz e faz. Mas ele está aplicando as 3 coisas: mobilidade, o tipo de alongamento e a reparação desse músculo. Quando eu faço o treinamento do avançado, que é o balístico, lá segundo as pesquisas, é obrigatório 24 horas de descanso. Isso vai recuperar o seu músculo. Se você aplica alongamento de novo antes, ferrou. Ferrou. Como que eu faço para acelerar esse processo de reparação? Isso vocês sabem, quem está comigo já sabe. Como é que eu ajudo o meu músculo a se recuperar mais rápido? Como? O que eu posso fazer, além do descanso, para que essas microlesões elas se fundam mais rápido, meu músculo se recupere mais rápido, esteja pronto para eu aplicar alongamento de novo nele? Como? Quem vai ser o primeiro? Vou começar a inventar uns prêmios para ver quem é o primeiro a responder. Responder certo, é claro, né? Vai lá, quem é o primeiro a responder? O que mais que eu posso fazer? Muito bem, massagear o músculo, eu chamo de automassagem. Tem uma outra técnica aí, isso, a massagem. Tem uma outra técnica que é mais eficiente que massagem. Qual é? Qual é a outra técnica? Por que a massagem ajuda? Vão escrevendo aí qual é a outra técnica. Por que a massagem ajuda? Porque a massagem, ela aumenta a circulação sanguínea naquele músculo que eu alonguei. E aí, essa circulação varre dali as substâncias químicas inflamatórias que foram liberadas durante o alongamento. Automassagem. Tem uma técnica que é ainda mais poderosa, tá? Que é a automassagem, que é a
Não acredito que ninguém vai falar para mim. Oxe, gente. Autoliberação miofascial. A autoliberação miofascial é o acelerador, eu chamo aqui dentro do meu treinamento de acelerador turbo. É obrigatório isso aí, a liberação. É obrigatório aí, Alan? É obrigatório eu fazer a autoliberação? Não, é uma escolha sua. Só que isso acelera. Tanto que quando meu aluno entra para o meu treinamento, eu falo para ele, cara, pelo amor de Deus, vai para o de autoliberação também. Entra para esse treinamento também. Eu faço para ele um preço de banana o treinamento, sabe? Para ele entrar, para que ele consiga ter uma técnica que é comprovada cientificamente que ajuda esse músculo a se recuperar. Então você precisa pensar, o que eu posso fazer? Tá, não sei aplicar autoliberação, então eu vou de massagem. Mas eu não vou terminar meu alongamento, levantar e sair andando. Faz sentido isso para vocês, meus amores? Então, meninos lindos do meu coração, qual é a principal conclusão dessa aula de hoje? Que para homem zerar precisa #rebolar. Brincadeira, mas ó, mobilidade articular, alongamento otimizado e ajudar a sua musculatura a se recuperar, ok? Show de bola? Show!